Estamos de volta com o nosso programa, tá certo? Música e literatura, violão e romance pra você. Apresentação de Agamenon Viana. Improvisar agora em Dó maior. Pra depois a gente continuar com o romance e o dilema de Malena, terceira parte. Por aí vai, estamos aqui em Dó maior, brincando aqui, pensando, tentando, né, fazer alguma coisa junto com esse black track aqui, rapaz. Em Dó maior. Bom, bem ou mal, é isso aí. Nós vamos daqui a pouco voltar com mais improviso sobre esse tema aí, ver se melhora. E continuo agora, voltando aqui ao início, esse backtrack, para que eu possa falar ainda do dilema de Malena, que eu acabei de iniciar, passei para o segundo bloco, e baixo aqui mais o som para a gente continuar a leitura. Bora ver se eu me posiciono aqui mais ou menos, numa posição que dê para eu ler. Então a Malena, ela saiu, ela estava pensando, né, programando a viagem, porque ela já havia perdido o pai, já havia perdido a mãe, e agora um irmão estava internado e bebia também, era um alcoólatra, e então ela recebeu o telefonema da empregada lá, e aí ela vem, né? Armandinho era alcoólatra, como fora seu pai, infelizmente era o mais frágil da casa. Não possuía a robustez física que herdara o seu irmão Ronaldo Sansão, o penúltimo. Este abusava de ter saúde e vivia oscilando entre o vício e a vida rústica.
as caçadas, as pescarias, seguidas de um período de sobriedade para depois entrar outra vez na ciranda dos exageros etílicos. Ele bebia também, o Sansão, né? Sansão era um matutão da família, um grande, né? Um homem grande e cabeludo, oposto ao Armandinho, que era fino, refletido, educado, homem de leituras e músico sensível. A natureza fazia das suas, distribuindo entre seus filhos diferentes dons e aptidões. Armandinho puxara mais o lado materno. Era virtuoso no violão, como sua mãe o fora, no piano erudito. Seu irmão caçula tivera mulheres, mas estas não lhe deram filhos. Dedicara-se ao violão clássico, mas aquilo não o levou muito longe. Logo não quis saber de outra atividade e naquela que escolheu não conseguiu brilhar nem no Sudeste e muito menos em sua província. Por isso se acomodou em Aracati, se entregando ao desânimo e ao vício, e agora estava internado. Que pena. O Arnaldo Sansão, grosseiro como era, não tinha pretensões de artista. Era um simples campônio. Morava na casa velha do avô, ao lado da grande Gamboa, das dunas brancas entre a Beirada e o Cumbe. Vivia maritalmente com Matilde, uma santa, testemunha de Jeová, que era estéril. Mas ele era viril e impulsivo, e por isso mesmo pai de vários bastardinhos extras, como ele próprio dizia. Para estes rebentos avulsos, não pense que ele estava disponível, como se costuma pensar na forma da lei. De certo que algumas daquelas mães podiam processá-lo, e se assim fosse, Sansão ia passar pelos crivos do DNA, ia ter que cumprir a lei pagando pensões. Mas era muito interessante. Malena não sabia de nenhum compromisso dele perante o juizado. Se é que era fato, né, ele ter alguns rebentos por lá. Malena desconhecia, pois as mães dos tais filhos de Sansão não se propunham a cobrar dele nenhuma ajuda. Sansão, do alto da sua razão, dizia que emprestava conselhos e exemplos para os seus descendentes. Estes, por saberem desde cedo que o pai não lhes dava guarida, tomavam seus rumos e logo se acostumavam a não contar com ele. Primeiro, porque Arnaldo era rústico e dizia que se algum de seus filhos quisesse viver com ele, era como ele, não tinha problema. Podiam vir, 1, 2, todos. Recebia-os sem cara feia, mas soubessem de antemão que teriam de enfrentar no seu sítio e com ele a dura lida dos dias nas atividades manuais que eram seus ofícios. Tinham que dar duro, trabalhar no pesado. Ali onde morava não havia espaço para muita brincadeira, não. Era preciso ir ao mato buscar lenha e rachar a lenha, né? Na casa velha havia um fogareiro jacaré e um fogão a gás, mas estes só eram usados quando ele estava ausente e se acabava a lenha. Havia geladeira na casa, mas a água era em pote ainda. E ele, que era o dono do lugar, não bebia água gelada. Quem viesse morar com ele tinha que aprender a pescar na Gamboa, caçar na mata, tirar mel de abelha dos troncos. Arnaldo era sincero, não admitia nenhum filho seu vivendo de maneira diferente da sua, com costumes modernos dentro do seu lar. Nos momentos de bebedeira ele falava como se dirigindo aos filhos ausentes, que fossem trabalhar, aqueles filhos de uma égua. Filhos de umas éguas. E agradecesse a ele por terem sido gerados por um homem de bem e destemido para o trabalho. Quem quisesse trabalhar seria feliz na vida. Que fossem estudar
Hoje os colégios estavam até pagando para os sem vergonhas estudarem. Davam curso profissionalizante superior, alimentação e atenção, rapaz. Só não ia prestar quem não quisesse mesmo, certo? Matilde, a mulher do cabeludo, já estava acostumada com o jeito do marido. Cristã, ao seu modo, era crente e se baseava nas quimeras dos escritos antigos da Bíblia, onde a mulher ainda ia com um cântaro buscar água em uma fonte, onde ainda amassava o trigo para se cozer o pão. Para a doce e resignada Matilde, todos aqueles trabalhos manuais de cozer, fritar, pilar, peneirar, assar castanha, fazer tapioca, preparar canjica, cuscuz, pirão e mingau, era algo que lhe dava prazer fazer. Em pleno século XXI, lavava as roupas num tanque, criava galinhas e aceitara viver rusticamente com aquele homem amalucado e cabeludo. Sansão era exagerado em suas ações, mas era alguém de boa índole. Depois dos 40, já se curara em parte das loucuras e do excesso do álcool. Quando era mais novo, houve vezes em que quase morre por ter se metido em brigas e discussões durante as bebedeiras. Malena, a irmã do Sansão, era consciente e reflexiva, sabia da herança genética de que se compunha a sua família, principalmente o lado agressivo e intrépido do seu pai. Mas além disso, ela atribuía ao mau uso da cachaça a responsabilidade maior por tudo de desconcertante que acontecera no seu lar e naquele meio. A bebida destilada da cana parecia algo diabólica e fazia criar uma atmosfera de violência, de disparates familiares e uma marginalidade em geral. Você está ouvindo trechos, parte do início do romance de Agamemnoniana por nome de O Dilema de Malena. E aqui eu volto um pouco mais esse backtrack, porque daqui a pouco termina e eu vou improvisar mais um pouco em dó para vocês, para não ficar tão monótono essa história. E volto para terminar esse primeiro programa, com 4 blocos, não finalizando a leitura. A leitura vai durar muito, muito, muito mesmo. Então espero que vocês acompanhem essa série desse livro, O Dilema de Malena.